Ela é educadora física, fisioterapeuta com especialidade em acupuntura tradicional. Doutora Andréia Canhete Machado é a nossa convidada hoje para abrir os nossos olhos sobre a saúde e a importância que ela tem para a gente, né? Fundamental. Obrigado por estar conosco, Andréia. Prazer é meu. Andréia, a medicina oriental, né, hoje tem avanços extraordinários, inclusive já é uma especialidade reconhecida dentro do nosso contexto da medicina tradicional também, não? Exatamente. Eu estudo medicina chinesa há 19 anos já. Antes de eu fazer a minha formação em educação física. Aí eu fiz a minha formação em educação física, ficou meio esquecido, e o meu sonho era fazer fisioterapia. Me formei e voltei a estudar medicina chinesa, me especializei em acupuntura tradicional. E eu vi que hoje eu posso desenvolver um trabalho mais humano com isso. Por quê? A gente não pode ser tão oriental porque a gente vive no mundo ocidental, né? Então você tem que fazer algumas adaptações. E a fisioterapia é uma quando a gente fala em fisioterapia, a gente fala em reabilitação. Só que é uma coisa muito dolorosa, muito seca. E aí eu resolvi falei, por que eu não posso fazer um trabalho mais integrado, mais sutil, usando a fisioterapia e os meus conceitos em medicina tradicional? E aí foi assim que foi se desenvolvendo o meu trabalho. Legal. Eu ia justamente comentar essa questão. Quando a gente pensa em fisioterapia, né, quase sempre pensamos em reabilitação, quase sempre muito dolorosa, né? Exatamente. Porque a gente está sempre imaginando que tem algum evento traumático pelo qual a pessoa passou, né? E a fisioterapia entra justamente para reabilitar, para reorganizar, né? Porque muitas vezes a pessoa tem que reaprender a andar, reaprender uma série de elementos na sua vida que a fisioterapia acaba colaborando. Mas trazer esse aspecto para um aspecto mais humano é muito interessante e diferente. Porque a fisioterapia, ela tem várias técnicas, né? A gente consegue trabalhar com várias técnicas, hoje é fundamental. Você tem várias especialidades em fisioterapia: ortopedia, pediatria, fisioterapia respiratória. E quando você recebe um paciente, ele está com alguma dor. E essa dor, normalmente ela vem acompanhada com um aspecto emocional também, né? E aí você vê o conceito de dor. A dor, ela pode ser traumática, ela pode estar relacionada com uma postura inadequada, ela pode estar relacionada com o envelhecimento. Então, quando você trata uma pessoa, ela vem totalmente carente, né? E aí, para você tornar esse trabalho mais sutil, você vai desenvolver a fisioterapia tradicional junto com a acupuntura, porque a medicina chinesa ela trabalha o ser humano como um todo, com mais suavidade, né? Exatamente, é mais sutil. Então você avalia o ser relacionando as suas dores com as suas emoções, com o ambiente que ele vive. O meu trabalho é fazer com que o paciente descubra por que ele está com aquela dor também, né? A dor, ela não está ali só por um trauma, você está suscetível àquela dor. Então, na avaliação, você vai ver que emoção que o paciente está apresentando naquele momento e você tem que fazer ele ter um autoconhecimento disso. Como ele vai fazer esse trabalho? Né, de se autoconhecer. Aí entra a consciência corporal, que é uma das técnicas de fisioterapia também, né? Fazer o paciente sentir por que aquele local dói, como ele está se comportando no espaço dele, como ele está respirando, como está a sua postura, e ele próprio conseguir fazer essa mudança de comportamento e ajudar a relaxar, porque se a pessoa não tiver uma mudança de comportamento, a dor vai continuar ali. Você pode ter o melhor fisioterapeuta. Se você não orientar nesse sentido, orientar a postura e orientar o autoconhecimento e tratar com as técnicas maravilhosas de fisioterapia e de medicina chinesa.
Muito interessante essa conexão, né, que você faz com as duas técnicas, né? E esse aspecto de si da consciência, consciência corporal. Quer dizer, o termo para mim é relativamente novo, não é? Sim. Mas remete a uma coisa muito interessante. Eu sempre imaginei, sempre entendi que a gente somatiza muito as nossas emoções, né? Sim, o tempo todo. A minha mãe costumava comentar, né? Cada pessoa tem o seu descarrega, né? E as suas tendências, suas emoções, né? Em algum ponto do seu organismo. Uns sofrem do estômago por causa disso, outros têm reações do pulmão. Quer dizer, isso tem a ver realmente com as nossas emoções somatizam? O tempo todo. Assim, o ser humano, a gente fala que ele forma couraças, né? Ele vai formando couraças nas articulações, geralmente, no peito, formando emoção. Então, toda dor tem uma correlação com uma emoção. Por exemplo, uma lombalgia, que é muito comum. A lombalgia, ela está muito relacionada, na medicina chinesa, na acupuntura a gente trata como uma deficiência do elemento água. Mas isso está relacionado com um sentimento, que é a insegurança, o medo, né? Então, normalmente, se você for relacionar isso, você vê que a pessoa está naquele momento de que ela não sabe se ela dá, o corpo físico dela quer dar um passo para frente, mas a mente se retrai. Então, você tem que fazer essa associação e você tem que fazer a pessoa descobrir. Eu não sou psicóloga, tem alguns casos que você tem que orientar a pessoa a procurar um psicólogo, também se a pessoa não conseguir se enxergar, se conhecer naquele momento, né? Mas você vai fazer esse tratamento sempre correlacionando e dando noções, né? Assim, técnicas de fisioterapia, tratando com a medicina chinesa, que a gente tem diversas artifícios e técnicas, né? Que não é só agulha. Tem a moxa também, são outros recursos, técnicas, né, que são colocadas também no conjunto, não é? A moxa terapia é uma erva que a gente usa que ela funciona como anti-inflamatório, é um charutinho à base de artemisia. Tem a ventosa terapia também, que você pode massagear, você alinha as fibras musculares com a ventosa, você tira estagnações. Tem com circulação do sangue também, né? Tem. Melhorar a circulação. Isso. Toda dor é uma estagnação de sangue, é uma tensão local. Quando você usa uma ventosa, você desobstrui aquilo, né? A gente fala que a nossa energia, o nosso chi, ele circula como se fosse uma mangueira ligada numa torneira, né? E aquela água flui. Se você coloca uma pedrinha no meio da mangueira, o que vai acontecer? Ela continua fluindo, mas não com a mesma intensidade. E antes da pedrinha vai ter um fluxo maior de energia e depois um fluxo menor. É assim que a dor funciona. A dor é aquela pedrinha. A pedrinha bloqueou. Isso, é um bloqueio, exatamente. Interessante entender. Quando você faz uma pontuação com uma agulha, não é um efeito místico, não. A acupuntura, ela é comprovada cientificamente. Quando você faz uma pontuação, você faz em cima de um trajeto nervoso, em cima de um nervo. O nervo é tudo que nos dá movimento e sensibilidade. O nosso corpo todo é inervado. A parte da cabeça pelos nervos cranianos e a parte do corpo toda. Membro superior pela cervical, a parte torácica, aqui as vísceras, e a região lombar, ela inerva o membro inferior. Então, quando você faz uma pontuação com a agulha, você tem uma resposta imediata em questão de sedação ou tonificação daquele ponto, daquele nervo. É por isso que você tem uma relação direta com a dor, né? Seda mesmo. É muito interessante. E eu acho fantástico porque bom, eu tenho sentido, né, fisicamente como isso acontece, né, e os efeitos que tem sobre não só o seu corpo, né, o corpo físico e o corpo, a mente, né, principalmente um outro nível de controle, uma outra sensação de bem-estar, né, que está relacionado não só à questão da dor, mas quer dizer, o todo, né, a sensação de que o tratamento é voltado no seu corpo inteiro, na mente, corpo, essa relação. Mas é isso mesmo.
só de você ter aquele momento para se tratar, né, e você passar a ter noção dessa consciência corporal, que você tem que ter um momento para você relaxar, que você tem que ter um momento para se descobrir, para se conhecer, né? Você aprender a respirar para o controle da dor, isso já é fundamental, você já, né, já está num caminho andado.